a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade, 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias será destruída esta cidade. Verso 5 do capítulo 3. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais e cobriu-se de pano de saco e assentou sobre cinzas. Então ele fez a proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei, dos seus nobres: não prove coisa alguma, nem um homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, comam nem bebam água. E os homens, os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um no seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando Deus viu as obras deles, e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Pai, essa é a tua palavra, que o teu Espírito fale conosco, em nome de Jesus, amém. Pode assentar. Talvez se eu fosse dar um título para essa mensagem a respeito de Jonas, porque Jonas, por incrível que pareça, é o único profeta, talvez o único, não colocar a palavra único, mas Jonas foi um dos poucos profetas que foi bem sucedido, né? Preste atenção. Moisés, quando foi falar com o faraó não creu. Verdade. Jeremias, quando falou com o povo de Israel não creu. Ezequias, quando falou com o povo não creu. Jesus, quando falou com os da sua nação, eles não creram. Mas a Bíblia diz que o Jonas foi o profeta que profetizou, pregou somente uma vez, e todo mundo creu no que ele falou. Ninguém acreditou em Noé, quando Noé disse: olha, vai chover. Ninguém acreditou em Noé. Mas o Jonas é o cara que ficou frustrado porque acreditaram nele. Jonas é um dos poucos profetas que fica frustrado porque as pessoas acreditam naquilo que ele fala. Porque geralmente a frustração de todo profeta é que ninguém dá ouvidos àquilo que ele o quê? Fala. Mas o Jonas fica frustrado porque ele falou e as pessoas o quê? Acreditou. A Bíblia diz que Jonas começou a percorrer a cidade, e a cidade tinha mais ou menos 3 dias. Nínive era uma cidade grande, 3 dias dá mais ou menos 90 quilômetros de extensão. Mais ou menos 90 quilômetros de extensão que tinha a cidade, era uma cidade grande. Era uma cidade também que era conhecida pela sua crueldade, porque era a capital da Assíria, e eles eram cruéis quando eles pegavam estrangeiros, ou quando eles invadiam alguma nação, ou quando eles invadiam algum reino, eles eram cruéis, eles eram maus. E o Jonas percorre os 3 dias, e a Bíblia diz que desses 3 dias pregando, e a mensagem de Jonas era somente olha, daqui a 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Daqui a 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Mas a Bíblia diz que eles creram em Jonas. Agora, existe uma coisa interessante em Jonas, que a gente muitas vezes não presta atenção. Nós imaginamos que Jonas era um profetinha qualquer, porque o seu livro é muito pequeno. Mas Jonas, ele era um profeta famoso em Israel. Ele era considerado um herói nacional. Segunda coisa interessante, Jonas também era filho de profeta. Jonas foi criado por outro profeta. 2 Reis, capítulo 14, no verso 25, talvez você não prestou atenção disso, vai. Ele diz, 2 Reis, capítulo 14, 25, foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho do profeta quem? Amitai. O Jonas, ele era conhecido em Israel,
Porque Jonas trouxe uma palavra para Israel, dizendo que as fronteiras de Israel seriam alargadas, que chegaria até o mar, que seria prolongada, e Deus cumpriu a palavra de Jonas. O Jonas também, o pai de Jonas, era profeta. Então Jonas aprendeu sobre profetizar desde muito pequeno, porque quem nasce na casa de um profeta, é criado por um profeta, é instruído por um profeta, consequentemente é alguém que conhece a Deus, que teme a Deus e que já viu Deus usando o pai dele de diversas formas. Filho de profeta, conhecido em Israel. A terceira coisa importante a respeito de Jonas: Jesus só citou 4 profetas. Jesus citou Daniel, Jesus citou, além de Daniel, ele citou Isaías, ele citou Zacarias e ele citou Jonas. Jesus só falou de 4 profetas, e dentre um deles que ele falou foi quem? Jonas. Jonas era algo assim, um profeta que nós muitas vezes vemos aqui como alguém que só pela história do peixe. A palavra Jonas quer dizer pomba. E a pomba era um mensageiro daquele período. Talvez o seu pai colocou esse nome nele pensando ele em ser um mensageiro de quem? De Deus. Agora o Jonas, existem 3 fatos importantes na vida de Jonas. Primeiro fato importante na vida de Jonas, no capítulo de número 1, verso de número 3, Jonas, porém, se levantou a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e desceu a Jope, onde achou um navio que ia de Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Primeira coisa interessante de Jonas: Jonas é um dos poucos profetas que quer fugir da presença de Deus. A maioria dos profetas ansiava pela presença de Deus. Jonas queria fugir da presença de Deus. Segunda coisa importante aqui de Jonas, e é tão interessante, que Jonas é o profeta que estava lutando contra a vontade de quem? De Deus. Jonas é o cara que sabia o que Deus queria dele, que sabia onde Deus queria que ele fosse, que sabia o que Deus queria que ele fizesse, mas ele não queria fazer a vontade de Deus. Irmãos, a maioria de nós fica orando para saber o que Deus quer de nós, o que Deus quer que a gente fale, e para onde Deus quer que a gente vá. Jonas sabia o que Deus queria dele, Jonas sabia para onde Deus queria que ele fosse, e Jonas sabia o que Deus queria que ele falasse, mas ele lutava contra a vontade de quem? De Deus. E muitas vezes nós que estamos aqui, preste atenção, tem muito crente que é como Jonas, que está lutando contra a vontade de Deus. Pessoas que sabem aquilo que Deus quer dela, pessoas que sabem aquilo que Deus quer que ela fale, pessoas que sabem o lugar para onde Deus quer que ela vá, mas mesmo assim, por causa de um coração endurecido, ela luta contra a vontade de Deus. Jonas é o profeta que estava lutando contra a vontade de Deus. Lutando contra a vontade de Deus. Preste atenção. Hoje mesmo eu estava orando de manhã, e a minha oração: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu diga? Para onde o Senhor quer que eu vá? Agora Jonas sabia o que Deus queria que ele fizesse. Jonas sabia o que Deus queria, para onde Deus queria que ele fosse. E Jonas sabia o que Deus queria que ele falasse. E muitos de nós sabemos tudo isso, mas mesmo assim lutamos para não fazer a vontade de quem? De Deus. Lutamos contra a vontade de Deus, colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. E sabe uma das razões de Jonas colocar a vontade dele acima da vontade de Deus? Jonas era um profeta conhecido em Israel. Israel tinha uma rixa muito grande com os ninivitas, que eram inimigos de Israel. Jonas era filho de profeta. Jonas nunca tinha profetizado e entrado numa nação pagã. O judeu não entrava na casa de um pagão. O judeu ortodoxo nem queria ter, nem andava perto de gentil. Um judeu ortodoxo, ele vê um gentil desse lado, ele troca de lado da rua, nem para cumprimentar. Mas a Bíblia diz que Deus mandou Jonas para os inimigos de Israel, para o lugar onde ele não queria ir, e o orgulho dele falou mais alto: para aquele povo eu não profetizo, naquele lugar eu não prego.
Para aquelas pessoas eu não falo. Para aquelas pessoas ali, eu não vou falar. Para aqueles nossos inimigos, eu não vou contar para eles que eles serão destruídos. Eu quero que eles sejam destruídos sem que eles saibam. Se depender de mim, eles serão destruídos. E sabe, irmãos, nós temos um pouquinho de Jonas em nós. Para fulano eu não falo, para fulano eu não oro, para fulano eu não prego, eu desisti. Eu quero que Deus o quê? Trate com ele. Nós temos um pouquinho de Jonas em nós, irmãos. O nosso orgulho. Um dia eu encontrei um homem, e ele estava nervoso, ele tinha uma lanchonete, ele estava nervoso. Uma irmã foi pregar para ele, e a mulher falou que você vai para o inferno. E ele ficou tão nervoso que ela falou que ele iria para o inferno. E realmente, se ele não convertesse, ele iria para o inferno. E ele disse, olha como essa mulher é orgulhosa, como é que ela sabe da minha vida, como é que ela sabe do meu destino. Então ela não conhece nem a vida dela, agora ela está determinando que eu vou para o inferno. Está determinando que eu vou para o inferno. E nós muitas vezes como cristãos somos meio que Jonas, né? Nós sentimos melhor, não queremos pregar para determinadas pessoas. Nós temos a facilidade de, não, eu não vou, ali é só o juiz de Deus. Mas esquecemos que compassivo e misericordioso é quem? É o Senhor. Terceira coisa interessante de Jonas, é que quando ele decide não fazer a vontade de Deus, e quando ele decide não somente lutar contra Deus, mas ele decide virar as costas para Deus, porque ele pegou o navio para uma direção totalmente oposta, ele foi para Tarsis, e Tarsis hoje é Espanha, e Deus queria que ele fosse para o Oriente Médio. Ele pegou a direção oposta, e a Bíblia diz que o Jonas, no capítulo de número 1, a Bíblia diz que o Jonas, ele se levanta a fim de fugir diante da face de Deus. No verso 3, a Bíblia diz que ele pega um navio para Tarsis, desce para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Contudo, mandou o Senhor um grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto a se despedaçar. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar a carga do navio, para aliviarem o preso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um sono profundo. Pode deixar essa parte aqui, preste atenção. Jonas desce para Tarsis, de Tarsis ele desce para Jope, desce para o porão do navio, e vai o quê? Dormir. Do porão do navio ele desce para onde? Para dentro do mar. De dentro do mar ele desce para onde? Para o estômago de um grande peixe. Quando ele decide fugir de Deus e não fazer a vontade de Deus, ele começa o quê? Descer. Ele começa a descer. Sabe, irmãos, quando Jonas está dentro daquele peixe, ele ora a Deus, e ele ora dizendo, Senhor, eu estou na profundeza, eu estou angustiado. Uma tradução diz, eu estou clamando de dentro do inferno. Estou clamando de dentro do inferno. A Bíblia não diz que é uma baleia, diz que é um grande peixe. Apesar de uns 2 anos atrás, uma baleia ter engolido uma mulher e conseguiu sair. E ele clama, e ali Deus começa a quebrar algo que precisa quebrar em nós, o nosso eu, o nosso orgulho. Nós precisamos entender que nós somos servo e não Senhor. Que Ele governa sobre as nossas vidas, não é a gente que governa sobre Ele, mas é Ele que governa sobre nós. O Jonas, quando ele decide desobedecer, ele começa o quê? A descer. Quando você começa a desobedecer, você começa a descer. Você começa a perder coisas. Preste atenção, preste atenção. O filho pródigo perdeu o dinheiro, perdeu os amigos. Por fim ele estava perdendo a vergonha, querendo comer a comida que os porcos o quê? Comiam. E o ser humano é a mesma coisa. Quando ele decide não fazer a vontade de Deus, ele começa a descer, e ele desce ao nível mais baixo.
Quantas pessoas nós conhecemos que desceu ao nível mais baixo? Ele vai descendo, porque simplesmente, como Jonas, eu quero fugir da presença de Deus. Eu quero ir para um lugar distante. Eu não vou fazer o que Deus quer que eu faça. Eu não vou falar o que Deus quer que eu fale. E eu não vou para o lugar que Deus quer que eu vá. Eu vou viver a minha vida. Eu vou viver o quê? A minha vida. Agora preste atenção, uma quarta coisa a respeito de Jonas. Existe uma coisa no ser humano que é muito complicado, que chama-se a indiferença. Fala comigo assim, indiferença. Mais forte, a indiferença. E o que é indiferença? É quando a dor do outro, o sofrimento do outro, o caos na vida do outro não te afeta. A Bíblia diz que os homens estavam cada um clamando ao seu Deus. Cada um clamando ao seu Deus, desesperado. E tinha tantos deuses naquele período. E um gritava para Baal, outro gritava para Astarote, outro gritava e gritando, porque era um navio que tinha pessoas de vários lugares do mundo, cada pessoa clamando ao seu Deus, e o profeta o quê? Dormindo. Olha para mim, a mesma coisa de você e eu. Enquanto o mundo clama, os profetas dormem. Enquanto o mundo está clamando, cada um ao seu Deus, os profetas estão o quê? Dormindo. Irmão, verdade que só serve para você. Evangelho que mudou a sua vida, mas que não serve para mudar a vida dos outros. Não é boas notícias, é má notícia, parou em você. Porque o que é bom a gente conta para todo mundo. O que é bom a gente conta para todo mundo. Agora, preste atenção, no verso de número 5, a Bíblia diz que cada um clamava ao seu Deus, e lançava as cargas, e julgava as cargas do navio, o quê? Fora. Agora preste atenção, meu irmão, quando você decide não fazer o que Deus quer que você faça, não falar o que Deus quer que você fala, e não ir para o lugar onde Deus quer que você vá, você vai sofrer, e aqueles que estiverem perto de você, vão sofrer por causa de você. Vão sofrer por causa de você. Tem famílias sofrendo por causa da desobediência de maridos, por causa da desobediência de esposas, por causa da desobediência de filhos. Você começa a trazer sofrimento para quem está perto de você. Olha o prejuízo que Jonas estava causando, cada um, o pessoal jogando as cargas fora. Jogando tudo fora, e cada um clamando a Deus, e o Jonas dormindo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, levanta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Pastor, mas eu não consigo orar porque eu estou cansado. Algumas vezes não é cansaço, irmãos. Algumas vezes é indiferença mesmo. Algumas vezes é porque você se orgulha de ser salvo, de ser ungido, de ser ungida, de ser profeta. Mas você não esqueceu de uma coisa, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para que ele se torne o quê? Útil. E unção que não te torna útil, não tem valor nenhum. O Jonas está lá dormindo, e as pessoas gritando, clamando, e o Jonas o quê? Dormindo. Simplesmente o quê? Dormindo. Eles gritando e eles dormindo. Você não notou que de repente tem gente na sua família sofrendo? Amigos seus presos em droga, em vício, familiares seus. E você dormindo a noite inteira, não consegue acordar um dia, de madrugada ou mais cedo, para orar por eles, para clamar por eles. Eles estão clamando ao Deus deles, estão procurando solução na droga, no sexo, no dinheiro, no tigrinho. Verdade. No futebol, nas festas. Eles estão buscando solução nos lugares onde eles acham que tem solução. A Bíblia diz que o dos marinheiros desce lá no porão do navio e fala com o Jonas: você não está vendo o que está acontecendo? O navio está quase afundando e você está dormindo. No verso de número 10, a Bíblia diz que o homem fica com medo, porque Jonas falou: você é de onde? Ele diz: eu sou
servo do Deus que criou o céu, o mar e criou todas as coisas. O cara fica com medo. E o Jonas conta a história para o cara, não, é porque Deus me mandou ir para um lugar, eu estou indo para outro, isso é por minha causa. Só tem um jeito de resolver isso aqui. Como que resolve? Me joga para fora do navio. Porque eu que estou afundando o navio de vocês. Me joga fora. Me joga fora. Me joga fora. Quem sabe você está afundando o navio dos outros? Você é contratado para trabalhar numa empresa, para ser uma bênção lá. E sabe o que você faz? Você começa a roubar, mentir, mossegar. E todo mundo fala, é o crente que está fazendo. Você está afundando o navio. Você é colocado na escola para ser uma bênção. Chega lá, você se mistura. Você se mistura. E você é uma coisa lá e outra coisa aqui. Você está afundando o navio dos outros. De repente você está na igreja, é um jovem crente, não quer nada com a moça, mas fica iludindo ela com mensagens, com promessas. Você está afundando a vida dos outros. Você está destruindo a vida dos outros. Por causa da sua rebeldia, da sua desobediência. Preste atenção, irmãos. O rebelde destrói a vida dele, mas destrói a vida de todos que estão ao redor. Que sofrimento é ter um filho desobediente. Tem pais e mães que passam a noite em claro por causa de um filho desobediente. Tem esposas que passam a noite em claro por causa de um marido complicado. Tem marido que passa a noite em claro por causa de uma esposa complicada. O Senhor nos chama. O Jonas, ele diz, vocês têm que me julgar. Por que o Jonas não pulou, irmão? Se ele pula é suicídio. O João falou assim, não. Se ele pula é suicídio. Mas se lança. E quando eles jogam, a Bíblia diz que Deus usa aquele peixe para levar Jonas e vomita Jonas no lugar onde Deus queria que ele ficasse. Coloca Jonas no lugar onde ele queria que ele ficasse. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus encontrou com Paulo, porque não foi Saulo que encontrou com Jesus, foi Jesus que encontrou com ele. Foi Jesus, porque Saulo estava aí no caminho de Damasco. Jesus ficou cercando ele lá. E a Bíblia diz que de repente ele vê uma luz, o cavalo para, ele cai do cavalo, ele ouve uma voz. E qual que era a voz que dizia? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Sabe o que ele está dizendo? Quanto mais você lutar contra mim, mais você vai sofrer. Sabe o que Paulo fez? Ele se rendeu. Ele se entregou. E ele disse, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, qual que é a sua vontade para a minha vida? Agora, o Jonas é tão interessante, irmão, que o que revolta a gente pregar para as pessoas e elas não se arrependerem, elas não se converterem, elas não mudarem de vida. A gente fica chateado, fica assim, tem hora que fica assim, Senhor, será que está valendo a pena pregar e pregar e pregar? E parece que você prega e as pessoas continuam iguais. Agora o Jonas, ele prega, e a mensagem de João foi tão forte, uma unção tão forte, que até os animais jejuou. Até os animais usou pano de saco e cinza. Até os animais fez 24 horas de jejum. Tem uma irmã que um dia ela fez jejum, ela colocou tudo para jejuar na cadeia. Ela não deu comida para o cachorro, não deu para o gato, não deu para as galinhas. Falou, não, hoje é propósito geral. Hoje aqui é propósito geral. Todo ser que respira vai ficar sem comer. Ele se arrepende. E o Jonas fica o quê? Triste. Ele fica o quê? Triste. E sabe que eu vou falar para você uma coisa? Talvez você está aqui ou está em casa. Tem gente que fica triste quando um filho se converte numa igreja que não é a dele. Um dia, um casal que é da igreja para o encontro, estavam desviados, e aí a secretária ligou para pegar uma carta com a mãe. E ligou para só, olha que sua filha vai precisar de tal, isso, aquilo, vai para o retiro. Aí a mãe falou assim, tem para o retiro de qual igreja? Ah, uma igreja batista. Espera aí,
eu que oro, eu que jejuo, eu que fico de madrugada, e ela vai para outra igreja? Vou mandar nada. É o espírito do Jonas, né? O orgulho da religião. Eu sou melhor que você. Eu sou mais santo. Vocês é gentio, ninivita. Eu sou judeu, filho de profeta. Minha palavra já se cumpriu. Sou ungidão. Vocês merecem morte e castigo. Mas ainda bem que Jesus veio para os seus. E os seus não o receberam. Mas todos nós, o que cremos nele, nos deu o direito de sermos feitos e chamados de filhos e filhas de Deus. Que coisa maravilhosa que Jesus nos dá. Sabe, quando você olha o livro de Jonas, você entende uma coisa chamada graça, misericórdia, bondade, amor. Deus fala, o Jonas fica tão revoltado. E ele fala, Deus, eu sabia que o Senhor é misericordioso. Sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Para que o Senhor me mandou para cá? A Bíblia diz que Deus, o Jonas sobe para o alto da montanha. Depois você lê o capítulo 4. Porque ele falou assim, eu vou ficar bem no alto. Na hora que cair fogo, matar esse povo, estou ouvindo aqui de cima. Mas Deus não faz nada. Deus perdoa. Deus é misericordioso. Irmão, seu pecado para Deus não é problema. Problema para Deus é quando o seu coração se endurece e você decide não se arrepender. Talvez você tenha um filho que é um ninivita, uma esposa que é uma ninivita, um marido complicado. Mas o mesmo Deus que mudou aquela nação pode mudar o coração deles, porque o Espírito do Senhor continua tendo poder para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você sabia que tem crente que está mais desejoso que alguém vai para o inferno que para o céu? Ele fala, não, essa pessoa não pode ser salva. Um dia teve uma discussão, e aí a aula com o pastor Wellington, se a pessoa que aceita Jesus na hora da morte é salva. O irmão falou, não concordo. Não concordo. Pastor, eu estou a vida inteira na igreja, o filho da mãe no último minuto converte e vai para o mesmo lugar que eu. Não. Eu não chegar lá, eu falo assim, não concordo. Ele falou assim, eu não concordo, eu tive que abrir mão de um tempo. Ele não abriu mão de nada. Eu não concordo. Mas aquilo que você abre mão, você não está perdendo. Deus está te livrando, te guardando. Irmão, pastor, mas ele tinha 2 mulheres. Você sabe o que é ter 2 mulheres? Você ficar mentindo para uma, para outra, a vida inteira. Verdade, irmão. Mas ele ficou rico roubando. Mas você sabe o que é saber que tudo que você conquistou é desonesto? Uma hora com você... Irmãos, não existe uma coisa melhor do que você deitar e fazer como Davi. Eu deito, logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Consciência está livre, pecado perdoado, estou em paz com Deus, Cristo habita em mim, estou bem demais. Sabe, o Jonas tinha esse pensamento, não, eu quero que eles sejam destruídos. Sabe o que Deus faz? O Jonas lá no alto da montanha, bate um sol, o Jonas fica revoltado por causa daquele sol queimando a careca dele. A Bíblia diz que Deus permite que uma planta cresça e dá uma rama e cobre Jonas, uma bobureira com aquelas ramas bonitas, e o Jonas fica debaixo daquela sombra, assim, coisa boa. Nenhum dia Deus fez ela crescer. O Jonas fala, que coisa boa, agora eu estou na sombra. Mas aí a Bíblia diz que de novo Deus manda umas lagartas e mata elas. O Jonas fica revoltado com Deus. O Jonas fica muito revoltado com Deus. Verso 8 do capítulo 4. Aparecendo o sol, que Deus mandou um vento calmoso do oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia, pelo que com toda a sua alma desejou morrer, e disse, melhor me é morrer do que viver. O Jonas, Deus fez a sombra, depois mandou o vento calmo, mandou um sol. Irmão, você já ficou num sol muito quente, de bambear as pernas, de bater no centro da cabeça? Aquele sol em cima da cabeça, e o texto diz que o Jonas desejou morrer de toda a sua alma, então ele queria morrer mesmo. Verso 9 do capítulo 4, então disse Deus a Jonas, acaso é razoável a tua ira, por causa da bobureira?
Disse ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar morrer? Disse o Senhor: tivesse compaixão de uma boboreira, que não te custou trabalho, que não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu e numa noite ela morreu. E em Nínive há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Não hei de ter compaixão desta grande cidade. Olha o que Deus fala com Jonas: você está sofrendo por algo que você não criou, que você não fez, que você não gerou. Agora, eu não vou ter misericórdia do que eu criei, do que eu gerei e do que eu fiz. Verdade, irmão. Sabe o que Deus está dizendo? Vou explicar para você o que Deus está querendo dizer para Jonas. Quando você vê uma reportagem na televisão e fala que alguém foi roubar alguém, tomou 2 tiros e morreu, você fica assim feliz: CPF cancelado. Você fala: é isso mesmo. Mas se esse CPF que foi cancelado fosse do seu filho, você teria a mesma? É isso que Deus está dizendo para Jonas: Jonas, eu tenho amor por aquilo que eu criei, ainda que estejam em pecado, errados, eu tenho amor por aquilo que eu criei. Só quem viu nascer sabe o valor que tem. Só quem gerou sabe o valor que tem. Sabia disso? Um dia eu falei com o irmão, falei assim: irmão, imagina que você está num lugar, ele estava com um problema familiar, com um filho. Ele falou assim: imagina que você está num lugar e dá uma chuva muito forte, e você vê alguém passando, sendo levado pela enchente. O que você faz? Ele diz: pastor, eu ligo para os bombeiros, eu tento arrumar uma corda, um pau. Eu falei assim: agora vamos mudar a história. Imagine que essa pessoa que está sendo levada pela correnteza é sua única filha. O que você faz? Ele diz: eu pulo atrás. Tudo muda quando sai da gente. Sabe por que Deus perdoa a gente? Porque foi Ele que nos criou. Sabe por que Ele enviou Jesus para nos resgatar? Porque foi Ele que nos criou. Sabe o que Deus disse para Ezequiel no capítulo 18? Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Não tem festa no céu quando o ímpio morre, mas há alegria no céu quando pecadores decidem se arrepender. O Jonas é um profeta como muitos de nós que tem a unção, que nasceu, e muitas vezes acontece isso, principalmente com quem nasceu num lar de profeta. Talvez você é um filho de pais e mães cristãos, como diz outro, criado na igreja, apesar que a igreja não tem como criar ninguém, que você não mora aqui. Mas você fica orgulhoso e um pouco invejoso quando alguém fala assim: não, que eu fiz tanta coisa errada. Você fala assim: Jesus, eu queria também ter feito. Mas você esquece que Deus te deu o privilégio de te guardar desde o seu nascimento até a sua fase adulta. Ele te protegeu com as asas dele. Sabe o que Deus disse para Israel? Eu queria cuidar de vocês como a galinha cuida dos seus pintinhos. Ela parou, põe debaixo das asas. Deus quer te colocar debaixo das asas dele. Não fica orgulhoso ou triste porque você, como Jonas, tinha um pai profeta, uma mãe profeta, nasceu num lar cristão, não. E não sinta melhor do que aquele que está no mundo, não. Sinta como Paulo. Paulo diz: eu sou devedor de todos os homens, porque eu sei o destino daqueles que não conhecem a Cristo. Eu tenho uma dívida com eles. Eu tenho uma dívida com eles. E eu preciso falar. Eu preciso falar. Jonas ficou triste. Irmão, como que eu ficaria feliz se eu pregasse num lugar que tem 120.000 pessoas e todos se arrependessem? O Jonas é o único cara que eu conheço que ficou triste, porque as pessoas creram em Deus e decidiram se arrepender.
mas que a nossa alegria seja ver pessoas se convertendo. Há alguns anos atrás eu li um livro de D.L. Moody, e Moody disse algo maravilhoso, e essa frase ficou no meu coração. Ele diz: não há alegria maior em cima da terra do que conduzir um pecador aos pés de Jesus Cristo. Ele diz: não há alegria maior do que conduzir um pecador aos pés de Jesus Cristo. Não há alegria maior. Vamos ficar de pé.